Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça abundante do Senhor possa, através desse vídeo, adentrar a sua casa, o seu ser e a sua alma. Eu gostaria de convidá-lo neste momento a abrir o livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 3 e versículos a partir do 21. Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 3, segundo escreveu Lucas, versículos a partir do 21. Enquanto, por gentileza, você localiza o texto, eu gostaria aqui de fazer menção do nome do nosso Deus por este trabalho, como também pela visão do nosso pastor Arnóbio, e agradecer a toda a diretoria da Escola Bíblica, na pessoa do presbítero Lineker. E, claro, um abraço todo especial à família da congregação ali a Depar. Que Deus em tudo vos abençoe. Aos novos convertidos que estão através desse vídeo buscando um pouco mais da graça de Deus, eu louvo a Deus pelas vossas vidas. Lucas capítulo 3, versículos a partir do 21, está escrito: E ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi, e no momento em que ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal, como uma pomba, e do céu surgiu uma voz: Tu és o meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Amados, hoje nós estamos com a responsabilidade de falar sobre a lição 5, que tem como título Crendo em Deus Pai. Na aula passada, os irmãos refletiram um pouco acerca do Deus Trino, da Trindade, que é um Deus que tem três pessoas, três indivíduos diferentes, mas que coadunam entre si e que agem numa perfeita harmonia. É uma união perfeita. Hoje, nós vamos pensar um pouco sobre a primeira pessoa da Santíssima Trindade, a saber, o Deus Pai. Nós temos pelo menos 3 objetivos na aula de hoje. Primeiro, é apresentar a você esse Deus, né, que é conforme a Bíblia diz. Nós vamos apresentar a você Deus segundo a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? O que é que as Escrituras podem nos dizer desse Deus? Segundo, é relacionar Deus Pai com Deus Filho e Deus com a humanidade. Por último, também não menos importante, mostrar Deus, Criador dos céus, do universo, o Deus Criador da humanidade e também o Deus Criador da nova chance de vida, ou seja, de uma vida nova. O autor, ele usa para introduzir a revelação da Bíblia com a característica de um Deus altíssimo, isto é, de um Deus excelso. Mas também ele vai dizer que este Deus, ele se preocupa em uma interação com o ser humano. Esse Deus transcendental, ele está preocupado e lhe interessa ter um relacionamento com você. Apesar dele ser inatingível, segundo Lucas capítulo 1, versículo 36, ele se inclinou para todos quanto o desejam. Então, se nesta oportunidade você compreender que Deus, apesar de ser inatingível, ele deseja ter um relacionamento com você, e você conseguir se despertar para um relacionamento com ele, eu terei alcançado o meu objetivo. Bom, essa lição ela vai dividir os conhecimentos sobre Deus em 3 pontos. O primeiro vai falar sobre justamente essa característica, um Deus altíssimo. Para tanto, o autor começa a falar da dificuldade que a humanidade teve na concepção divina. Sim, as culturas, elas clamam por uma divindade. As culturas, principalmente as pagãs, ela meio que tem uma necessidade natural de Deus. O homem tem dentro de si uma necessidade, ainda que inconsciente, de ter Deus. E nessa busca, o homem ele se tornou um peregrino por um sentido da vida, o porquê dele estar ali, para que ele nasceu, para onde é que ele vai após a morte. Há perguntas como estas, sem resposta, foi que o homem tentou idealizar o divino. O homem ele tentou buscar resposta para isso, e foi buscar fontes desconhecidas e produziu a sua própria concepção
do divino. E isso parece ser um padrão das culturas ao longo das sociedades. Nós vamos ver que os egípcios procuraram adorar o sol, adorar um tipo de simbiose de homem e animal. Os romanos procuraram adorar os astros. Os gregos, as famosas mitologias, Zeus. Enfim, os índios procuram adorar as formas naturais. Então, isso parece ser algo que natural do homem. Existe um padrão nas sociedades em buscar Deus, em buscar o divino. Mas o homem, ele nunca, de fato, alcançou isso sem o próprio Deus. A divindade, ela parece ser uma incógnita muito grande. Essas perguntas soltas, essas perguntas aparentemente sem respostas, e o homem tentou buscar isso aí. De maneira que, para se aproximar do divino, um homem, ele idealizou, dentro da sua lógica, o que seria o divino para ele. Então, dentro dessa ideia, ele começou a materializar o divino. Ele começou, através da arte, através da fundição, através do ferro, da madeira, a materializar o divino, como uma forma de tentar se aproximar, como uma forma de tentar ter um contato mais próximo com o divino. Mas claro que isso não aconteceu. Hoje, nós estamos vivendo um outro tipo de busca pelo divino de forma errônea. Zeus foi substituído pelo dinheiro. Afrodite, a deusa que os gregos acreditavam que era a deusa do prazer, hoje foi substituída pelo próprio prazer. A sociedade moderna, ela é vazia de significado. Ela busca hoje a felicidade, o sentido para a vida, através de um Deus, claro, um Deus que não existe, que é o consumismo. Bom, e aí o autor ele vai introduzir uma característica sobre Deus, que ele vai dizer que Deus ele é incognoscível, ou seja, um ser que não se pode conhecer, um Deus que é insondável, transcendental, que está fora do alcance. O autor ele nos quer mostrar que por mais que o homem tente, por mais que a filosofia esteja avançada, por mais que a ciência procure formas e instrumentos, por mais tecnológicos e avançados que seja, o homem jamais, sozinho, ele vai conseguir ter um conhecimento de Deus, porque Deus, ele é inalcançável, Deus, ele é transcendental, e o homem, por si só, sozinho, de forma independente, ele jamais vai conseguir ter um conhecimento de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11 e o versículo 33, ele vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? E quem se tornou o seu conselheiro? Não existe forma, amados. O homem sozinho, ele jamais, de forma independente, vai alcançar Deus. Jamais vai existir uma lógica. Jamais vai existir uma fórmula humana, um tutorial. Jamais vai existir um passo a passo do homem sozinho, repito, de forma independente, que ele vai alcançar Deus. E isso, para a humanidade, parecia impossível. Tanto é que quando o próprio Deus envia Moisés aos seus irmãos israelitas, com o intuito de libertá-los, o próprio Moisés vai dizer: Deus, eles me dirão que é impossível, isso em Êxodo 4, versículo 1, que é impossível que Deus tenha se manifesto a mim. Então, eu quero que você compreenda isso, que Deus, ele é inalcançável do ponto de vista humano. O homem, por si só, ele não consegue alcançar a Deus. E aí, o autor, ele pega esse gancho para, no terceiro subtópico, ele vai dizer que o próprio Deus, ele prova a si mesmo. O próprio Deus, ele vai se dar a conhecer. Isto é, Deus, ele vai permitir acesso. Deus, ele vai permitir que o homem o conheça. Então, o conhecimento de Deus, a partir daqui, ele se torna possível, única e exclusivamente pela iniciativa de Deus.
Se Deus não permitisse, o homem jamais teria conhecimento dele. Então, meu amigo, meu irmão, novo convertido que está me assistindo, Deus, ele permitiu que você tenha um conhecimento dele. Deus, ele permitiu que você possa se relacionar com ele. Uma vez, Jesus reúne os seus discípulos e pergunta a eles: o que é que o povo dizem que eu sou? O que é que eles dizem? Um deles diz que, olha, o povo diz que o Senhor é Elias. Outros que o Senhor é um dos profetas. Jesus, não satisfeito com a pergunta, com a resposta, ele reformula a pergunta e diz: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento houve uma revelação até agora oculta. Jesus responde a Pedro e diz: olha, não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Jesus estava dizendo: olha, não tem como carne, não tem como sangue ter o poder cognitivo, lógico, para revelar o que você acabou de dizer. Só apenas Deus, Pai, tornou possível essa manifestação. Então, é Deus que quer. O próprio Deus falando a Moisés na mesma cena, no capítulo 3 e versículo 14, ele vai dizer: Moisés, diga a eles que o eu sou me enviou a vós. É Deus que estava permitindo acesso a um conhecimento mais íntimo com ele. Dito isso, eu sei que Deus, ele é inalcançável por um conhecimento humano independente. Mas eu sei que Deus, ele permitiu acesso ao conhecimento. A pergunta é: qual é a expressão máxima da revelação divina? O que é que eu tenho de pico de conhecimento de Deus hoje para mim, para a minha vida e para a humanidade? A resposta se chama Jesus de Nazaré. Ele é a manifestação máxima da revelação divina. Deus, Jesus, Deus Filho, é Deus encarnado. É o que Deus tinha de melhor para se fazer conhecer à humanidade. Uma vez, aqueles que cercavam Jesus perguntou a ele em João e disseram: Jesus, mostra-nos o Pai. Você disse que veio de Deus e foi enviado por ele, então mostre-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz: ora, quem me vê a mim, vê o Pai. Se você quer conhecer o Pai, você deve conhecer a mim. Você vendo a mim, você está vendo o Pai. No mesmo evangelho, Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai, a não ser por mim. Sou eu, é através de mim que vocês vão ter acesso ao Pai. É através de mim que vocês vão conhecer ao Pai, porque nós só conhecemos uma pessoa com a convivência. E Jesus disse: eu sou o caminho, entre por mim que vocês terão um conhecimento do Pai. O segundo tópico vai falar sobre algumas características de relacionamento do Pai. O primeiro é o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Como é que se dá esse relacionamento? Esse relacionamento, ele é perfeito. É o que nós temos melhor de união perfeita. Em João capítulo 10, versículo 29, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Em Mateus capítulo 28 e versículo 19, ele vai dizer: o Pai, eu, o Filho e o Espírito somos um. O relacionamento deles é assim, é perfeito. Um faz a vontade do outro. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus Filho, ele se deixou sacrificar para satisfazer a vontade de Deus Pai. E Deus Pai, desejando salvar o mundo, sacrificou o Filho, e ambos concordaram de maneira unânime, de maneira perfeita. Esse é o relacionamento de Deus Pai com o relacionamento de Deus Filho. A Bíblia vai dizer que no batismo de Jesus, quando João está batizando Jesus, os céus vão se abrir, e a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo ele vai descer com uma forma corpórea de uma pomba, e Deus vai bradar:
É Deus que vai dizer: eis aqui o meu filho amado, em quem tenho prazer. Nós temos aí a presença de Deus Filho, nós temos a presença de Jesus e temos a presença de Deus Pai, manifestando que o seu relacionamento com seu filho era um relacionamento prazeroso, era um relacionamento de amor. Então Deus, ele doou o Deus Filho, doou Jesus para a humanidade e não mediu o esforço. Então, o primeiro relacionamento que nós aprendemos é o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. O segundo relacionamento é o de Deus Pai com a humanidade. Se Deus é Pai de Jesus, também Ele é nosso Pai. Sim, você que está aí do outro lado, você que está me vendo e escutando, você também é filho de Jesus. Você também é filho de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Isso está em Romanos 8,17. Só tem direito à herança quem um dia foi feito filho. Então Paulo está dizendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quer dizer que nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Jesus, ele passa de unigênito para se tornar primogênito. Jesus, ele passa de ser filho único para ser o filho primeiro de muitos. Nós somos agora, através do sacrifício na cruz, irmãos de Jesus. A Bíblia vai dizer que o Pai serviu ao mundo. Pai, nesse relacionamento, nesse desejo de se relacionar com a humanidade, ele vai servir ao mundo. Em João 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5 e 8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus ama tanto este mundo, e Deus ama tanto o teu relacionamento comigo e com você, que Ele vai provar o seu amor, porque todo amor, ele precisa ser provado. E a prova de Deus é que Ele amou o mundo de uma tal maneira, e Ele vai provar o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que é que isso representa? Essa relação de Deus com a humanidade é que nós adquirimos uma relação filial. Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14 e 15, ele vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez viverdes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Nós nos tornamos filhos de Deus por intermédio de uma adoção através do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que há uma testificação, há um testemunho. E onde essa testificação reside? Onde é que esse testemunho reside? Dentro de mim e dentro de você. Paulo vai dizer que o Espírito Santo que habita dentro de nós, que habita dentro de você, ele testifica que nós somos filhos de Deus. Sim, eu quero que você adquira neste momento a convicção que você é filho de Deus. E como filho, nós temos uma relação diferenciada com o Pai. Jesus estava orando e aquilo constrangeu os seus apóstolos, de maneira que eles perguntaram: Jesus, eles pediram: Jesus, nos ensina a orar. E Jesus, ele ensinou uma oração modelo. E a primeira frase é: Pai nosso que estás nos céus. Jesus estava ensinando para os discípulos que a partir daquele momento eles deveriam se relacionar com Deus muito mais do que um Senhor, muito mais do que uma relação criador-criatura. Jesus estava ensinando que a oração deles deveria ser uma conversa de um pai com um filho. Uma conversa de um pai com um filho é uma conversa íntima, é uma conversa plena de sentimento, uma conversa recheada de carinho. Você tem acesso ao Pai como filho. Por fim, a terceira
característica sobre Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade que nós devemos aprender é esse Deus Pai como ser criador. Deus, ele criou tudo, ele criou o universo. A Bíblia vai dizer em Gênesis, capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João, versículo 1 do capítulo 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, nós temos aí um universo, que para uns ele é infinito, para outros ele é limitado, para alguns este universo está em expansão. O universo, por si só, de maneira isolada, ele é uma incógnita, ele é uma pergunta sem resposta. O universo tem fim? O universo teve origem? São perguntas, mais uma vez, que não têm explicação por si só. Como explicar que não existe vida inteligente fora do planeta Terra? Para onde nós estamos indo? São perguntas que, por si só, de maneiras isoladas, ela não tem resposta. Ela não tem resposta e não terá se nós não colocarmos duas palavras: Deus Criador. A partir do momento que nós inserimos essas palavras como resposta nessas perguntas, todas as perguntas, elas se ligam de forma coerente. Deus criou o universo. A Bíblia vai dizer em Salmos 19 que os céus, eles manifestam, os céus, eles revelam, os céus, eles mostram, anunciam a glória de Deus, as obras das suas mãos. Então nós temos um Deus que primeiro criou o universo. Segundo, nós temos um Deus que criou o ser humano, o jeito do homem ser, essa necessidade social. Observe que o homem, ele é carente de socialização. Ninguém consegue viver sozinho. E pessoas que se isolam, elas vão apresentar deformidades psicológicas e sociais. São pessoas que vão apresentar patologias psíquicas. Então, assim como a Trindade, ela se relaciona, assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eles se relacionam entre si, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, da mesma forma, existe em nós a necessidade de nós nos relacionarmos. Um homem e uma mulher geram um filho, que se constitui uma família, que a união delas forma uma tribo, um clã, daí forma um estado, nação e universo. Então, o homem, ele tem essa carência natural de Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem hoje quer viver sem Deus. O homem quer afastar a imagem do seu Criador. Nós estamos vivendo tempos em que o homem, ele quer ofuscar a imagem do seu Deus, daquele que o criou. Mas como pode a criatura afastar-se do seu Criador, que é a sua imagem? Mas Deus, ele não só criou o universo. Deus, ele não só criou a humanidade. Deus também, e aqui que eu gostaria que você frisasse e dobrasse toda a sua atenção. Deus, ele criou uma nova vida, uma nova possibilidade de vida. Romanos capítulo 3 e versículo 23 vai dizer: porque todo homem pecou e carece, está destituído, está separado da glória de Deus. O homem por si só, ele tem essa carência de Deus e está distante de Deus. Mas como aqui foi falado, Deus amou o mundo de uma tal maneira que criou uma fórmula, que ele criou um meio de nós nos reaproximarmos dele, de nós termos ele por perto e podermos ter uma vida de intimidade com ele. Deus, ele criou uma possibilidade de uma nova vida para você. Existe uma possibilidade de você ter Deus por perto, aí onde você está, na sua casa, não sei se pomposa ou humilde, mas no lugar onde você está, aí, aonde você estiver, existe a possibilidade de você sentir a presença de Deus através do seu Santo Espírito. Se você ainda não tem um relacionamento com este Deus, hoje abre-se uma oportunidade.
Meu irmão, você que está sendo iniciado, você que está começando nos primeiros passos da vida cristã, você precisa ter a ciência disso, que Deus, Ele deseja ter um conhecimento, um relacionamento, uma intimidade com você, e que esse desejo possa nascer dentro do seu coração agora. Se você deseja começar, inaugurar um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus, eu te convido a fechar os seus olhos aí onde você está, colocar a sua mão direita no coração e dizer comigo: Deus, a partir de hoje, eu quero inaugurar um novo nível de relacionamento contigo. Deus, eu quero te sentir por perto. Eu abro as portas do meu coração, da minha vida social, da minha vida conjugal e, sobretudo, da minha vida espiritual, para que o Senhor entre e que o Senhor seja entronizado na minha vida. Pai, que o Senhor não venha achar obstáculos, que eu venha chegar a um nível de conhecimento intenso contigo, através da oração, da leitura da palavra e do jejum. Deus abençoe a todos vocês e nós os aguardamos na próxima aula, no nome de Jesus. Amém.